O tema do vídeo de hoje é o que impede a gente fazer aquilo que precisa ser feito, mas que a gente saiba exatamente o que precisa para executar aquela tarefa, aquela demanda, aquele objetivo, aquela meta, seja lá como você queira chamar isso aí. Caramba, que assunto difícil. Porque quando eu começo a falar sobre esse assunto, eu me inundo de uma incongruência, de certa forma, em relação ao assunto. Porque muitas coisas eu sei que precisam ser feitas, eu sei exatamente o caminho para chegar até elas, mas eu não consigo colocar em prática. Eu pensei assim, num raciocínio de receita de bolo, né? Ou de qualquer tipo de receita. Eu falei receita de bolo, mas eu acho que isso vai pra qualquer tipo de receita. É engraçado porque eu sempre relaciono as coisas com comida. Eu acho que a alimentação, comer, como ela é uma coisa que faz parte da natureza humana, quando a gente já nasce chorando, querendo o colostro ali, né? Acho que tudo dá pra relacionar com a alimentação. Tudo. Você for pensar num arroz, né? Vou fazer um arroz. Eu preciso do arroz, eu preciso do alho e da cebola e eu preciso de água para cozinhar o arroz. Mas entre você saber que você precisa dessas coisas, executar com essas coisas e no final das contas sair um arroz da maneira que você quer, existe um caminho, né? Porque muitas vezes você pode saber exatamente o que é necessário para fazer um arroz, fazer o arroz e o arroz também não sair da forma desejada. Ou você sabe exatamente o que precisa para fazer um arroz, mas você diante daquilo você fala assim, mas eu não sei fazer o arroz. E aí você também pode desistir. Eu fico pensando sobre essas coisas e eu vou trazer agora aqui. Por quê? Porque há muito tempo eu quero executar determinadas coisas na minha vida, como por exemplo, tornar semanalmente possível que eu grave vídeos. Mas toda semana após semana surgem empecilhos. E muitos desses empecilhos, eu acabo percebendo que fui eu mesma que coloquei. Fui eu que coloquei aquele empecilho. Tem um livro, Como Superar Seus Limites Internos, do Steven Pressfield. E nele ele fala de uma coisa chamada resistência. E ele diz que a resistência ela é insidiosa. Ela sempre quer levar a gente pro médio, pro medíocre, né? E medíocre não é nada de muito machucante, gente. Medíocre é aquela pessoa que tá na média, né? E nós sabemos que se nós quisermos realizar coisas que estão acima da média, a gente precisa ter ações que estão acima da média. E essas ações que estão acima da média, muitas vezes elas envolvem superar os nossos próprios medos, as nossas desorganizações, as nossas limitações. Voltando ao exemplo que eu dei do arroz. Muitas vezes você olha, mas eu preciso de arroz, cebola, alho, uma água quente. Tá, mas eu nunca fiz um arroz. E agora? Quando você chega nesse ponto, você tá diante de superar uma limitação. Você tá ali diante daquela situação e você fala bem assim, caramba, eu sei o que precisa ser feito. Eu sei que precisa do arroz, precisa do alho, precisa da cebola, precisa da água quente. Mas e agora? Tem esse ponto. Então, enumerando aqui, vamos dizer essa reflexão, o primeiro ponto de você fazer o que precisa ser feito, mesmo que você saiba o que precisa ser feito e não faz aquilo que precisa ser feito, enumerando isso, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa na vida, se a gente quiser tornar as coisas que queremos realidade e ações concretas, é nos conhecermos. Né? Estar diante daquilo e realmente nos conhecermos. Porque, por exemplo, nessa situação do arroz, eu tô nessa situação do arroz, eu falo bem assim, caramba, eu tô com muito medo de fazer esse arroz. Mas e se eu chamar alguém que sabe fazer o arroz? E me ajudar, pelo menos, dar o primeiro passo, falar bem assim, vai, pica esse alho, joga um olhinho na panela, eu tava até esquecendo do olhinho, joga o olhinho na panela, joga o alhinho, espera ele fritar, adiciona o arroz, Se a gente conhece as nossas limitações, que eu acho que é o primeiro ponto, a gente pode tomar atitudes pra tentar cercar essas limitações o máximo possível. Então, trazendo agora pro outro exemplo que eu dei também, poxa, toda semana eu quero focar em gravar um vídeo, mas eu não consigo gravar esse vídeo. Ideal, chamar alguém, chamar a Débora. Débora, você pode me ajudar a executar essa tarefa aqui toda semana? A gente cercar um horário, um momento para que isso se torne possível? Isso é uma questão, isso torna possível. Então, pra mim, esse é o primeiro ponto. Eu acho que pra gente fazer aquilo que precisa ser feito, já sabendo o que a gente precisa para aquilo ser feito, só não tendo as atitudes, eu acho que a primeira atitude é se conhecer e se cercar
de ferramentas, pessoas que possam tornar aquilo possível, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Partindo um pouco mais dessa reflexão, eu acho que o segundo ponto, você precisa aprender a colocar prioridades na sua vida. E muitas vezes essas prioridades, elas vão contra os prazeres e vontades daquilo que a gente quer fazer agora e elas vão mais a caminho dos deveres. Poxa, eu tenho que gravar determinada coisa, eu tenho que gravar determinado curso, eu tenho que gravar determinados anúncios, eu tenho que fazer uma página. Caramba, mas me chamaram pra festa X. Ir na festa X é mais legal. Eu não vou nem falar festa, porque senão pode até criar uma... mas aí quer dizer que a gente não pode se divertir. Tem a série X pra assistir. Cara, assistir a série X é muito mais divertido pra gente a curto prazo. É muito mais legal. E aquela coisa que você tem que fazer, que demanda mais tempo, ela é mais complicada de ser feita e muitas vezes você só vai ver o resultado disso muito mais pra frente. Por mais que conscientemente aqui agora a gente não entenda isso, não saiba isso, nosso cérebro capta isso muito rapidamente. Pensar mesmo sobre essas coisas, por exemplo, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, mas nossa, é tão difícil. E aí eu acho que vai muito além da procrastinação. Eu acho que é entender mesmo que pode ser penoso, chato e doer agora, mas que isso pode futuramente trazer muitas coisas boas e ainda tirar um pouco dessa sensação de caramba, eu deveria ter feito isso, por que eu não fiz? Que eu acho que é o maior ponto de eu sei o que deve ser feito, eu sei o passo a passo, eu sei o arroz, o alho, a cebola, a água quente e o óleo que eu tava esquecendo, mas por que eu não faço, né? Então, eu acho que esse é o segundo ponto que eu coloco aí. Agora, elucidando talvez um terceiro ponto, não sei, é uma reflexão realmente muito aberta. Eu não sei, cara. Por que a gente não faz aquilo que a gente deveria fazer, mesmo sabendo que a gente precisa fazer? Acho que é muito clichê, mas é a zona de conforto, né? É confortável, às vezes a gente tá onde a gente tá e sair dela é complicado. Eu acho que é isso. Eu acho que o terceiro ponto que eu elucidaria aqui seria a zona de conforto. É um clichêzão, mas o nome dela é zona de conforto. Putz, é muito gostoso tá onde você tá, né? Caramba, gostosão. E aí, por que sair? Nada a ver. Eu acho que é tipo assim, nada a ver. Eu tô aqui, tá gostoso, tenho ar-condicionado, tenho coisas... Tenho tudo bonitinho, organizadinho. Pra que me esforçar mais pra uma coisa que eu não consigo ver? Volta ao segundo ponto. Não consigo ver um resultadinho aqui agora. E aí vem a insegurança, né? Mas e se eu fizer isso e não tiver nenhum retorno? Pensar bem e se colocar talvez numa zona de desconforto pra conseguir voltar pra zona de conforto, talvez seja... E eu tô fazendo essa elucidação, não sei se ela faz muito sentido aqui agora no que eu tô fazendo. Acho que essas são as minhas reflexões. E aí eu pergunto pra você, por obséquio que tá aqui assistindo esse vídeo, decidiu aqui assistir esse vídeo, o que impede você de fazer as coisas que você sabe que precisa fazer, sabe quais são os itens que você precisa, mas você mesmo assim não faz? Na minha reflexão desses 3 pontos, eu entendo que são as minhas limitações pessoais, os meus medos. Muitas vezes eu tenho... Aqui eu vou abrir uma reflexão pra vocês. Muitas vezes eu tenho medo que as pessoas vão pensar sobre determinadas coisas que eu estou fazendo. Eu tenho medo do julgamento das pessoas em relação às coisas que eu tô fazendo. Isso é dolorido, gente. É dolorido. Mas acontece muito. Como falar? Tem a zoeirinha. Isso é raro, mas acontece muito. Mas enfim, eu acho que é isso. Bom, se você quiser comentar aqui embaixo, vou até soltar esse vídeo aqui porque... Na capa do meu canal tá um vídeo novo toda semana. Eu tenho tanto conteúdo pra passar de coisa assim que eu gostaria de passar e eu acabo não passando. Então é isso. Se você gostou, deixa aí seu comentário, responde aí o que eu perguntei e bola pra frente. É isso, gente. Fui.